Há muito tempo, especificamente há 2000 anos, havia uma pessoa pronta para queimar as florestas dos elfos e até cometer o assassinato de uma divindade. Sob este indivíduo, os atos mais brutais eram considerados mundanos, já que toda a razão se tornava sem sentido para ele. Essa pessoa era ninguém menos que o tirânico Rei Demônio, o progenitor do Reino dos Demônios. De acordo com relatórios de agências de inteligência publicados no jornal, 2000 anos depois, que é o presente, o Rei Demônio reencarnaria com uma nova identidade. Além disso, ele participaria do exame de entrada da Academia do Rei Demônio sob essa identidade. Hoje, o exame de entrada da Academia do Rei Demônio está sendo organizado para recrutar estudantes talentosos para a nação e também para identificar o indivíduo com a linhagem do Rei Demônio reencarnado para herdar o trono que está vago há 2000 anos. As pessoas se aglomeram para se inscrever no exame mais ansiosamente do que para participar de um festival. Uma garota chamada Misa também estava a caminho da academia, quando acidentalmente foi esbarrada e deixou cair uma carta. Antes que pudesse pegá-la, um homem alto e bonito a apanhou de forma cavalheiresca. Este homem, chamado Anos, também estava indo para a academia, então acabaram indo juntos. Coincidentemente, os pais de ambos, preocupados com seus filhos, torceram entusiasticamente. No início não era nada sério, mas de repente um garoto intrometido decidiu se meter. Depois de testemunhar a cena, ele não pôde deixar de zombar de Anos, perguntando se ele era uma criança do jardim de infância por precisar que seus pais o acompanhassem. Não parando por aí, esse cara, superestimando sua própria força, decidiu dar uma lição em Anos na frente de uma garota. No entanto, antes que pudesse se mover, uma chama que acabara de aparecer em suas pontas dos dedos foi extinta por Anos com um mero sopro suave, mais leve que uma pena. Anos então casualmente desconsiderou a chama como nada mais do que um fósforo fraco. Ao ouvir essas palavras insultantes, o cara ficou furioso e decidiu retaliar, determinado a ensinar uma lição a Anos dessa vez. Mas Anos já estava ocupado indo para o exame de entrada e não tinha mais tempo para lidar com ele. Com apenas um movimento de mão, Anos selou instantaneamente a boca do rapaz, deixando-o incapaz de se mover. Incapaz de se vingar, o rapaz só pôde remoer sua raiva enquanto Anos se afastava confiante. Lá dentro, o exame de admissão da academia começou oficialmente. Na primeira rodada, os competidores tinham que lutar um contra um para determinar o campeão supremo. Não está claro se foi devido ao destino ou mera coincidência, mas o primeiro oponente de Anos acabou sendo Zed, o mesmo jovem impetuoso que havia subestimado suas próprias habilidades anteriormente. Confiante em sua armadura resistente à magia e espada flamejante, Zed estava determinado a buscar vingança desta vez. No entanto, com um simples movimento de mão, Anos apagou facilmente a chama da espada. Para tornar o duelo mais interessante e dar a Zed uma chance, Anos decidiu ficar parado e não usar magia na luta. Inicialmente, Zed manteve-se desdenhoso, mas ao mesmo tempo foi ferido por um golpe invisível. Zed não conseguia entender por que foi repentinamente ferido. Aconteceu que apenas o batimento contínuo do coração de Anos era suficiente para emitir um poder tão forte que poderia ferir gravemente Zed, impedindo-o de se levantar. Após isso, Zed foi continuamente atormentado por Anos, mas teimosamente se recusava a admitir a derrota. De acordo com as regras, enquanto o oponente não morresse ou desistisse, o outro não poderia ser declarado vencedor. Vendo que Zed ainda recusava a se submeter, Anos estalou o dedo novamente, fazendo Zed desaparecer momentaneamente. Antes que a plateia pudesse entender totalmente o que havia acontecido, Anos já havia recitado um feitiço de ressurreição para o recém-falecido Zed. Poder-se-ia pensar que experimentar a agonia da morte e do renascimento iluminaria Zed a ceder, mas ele permaneceu iludido e recusou-se a se render. Sem outra escolha para lidar com tal tolice, Anos teve que desconectar Zed várias vezes consecutivas. Finalmente, Zed aceitou a derrota, completamente humilhado a ponto de querer enterrar a cabeça de vergonha. Na segunda parte do exame, todos precisavam medir seu índice mágico em um cristal. Enquanto outros estudantes não encontraram problemas, no momento em que Anos colocou a mão nele, o cristal foi instantaneamente vaporizado. Com seus olhos aguçados, Misa percebeu que, embora o índice de magia de Anos parecesse ser 0, ele abrigava uma tremenda fonte de poder mágico dentro de seu corpo. Após completar os exames e receber os resultados de que Anos havia passado, ele convidou Misa para ir à sua casa, pois sabia que seus pais estavam preparando uma festa de comemoração, apenas esperando que ele trouxesse boas notícias para casa. Inicialmente, Misa pretendia usar um feitiço de voo para chegar rapidamente, mas Anos a levou para casa usando uma magia de teletransporte que estava perdida há 2000 anos. Assim, num piscar de olhos, eles estavam na casa de Anos. Segundo sua mãe, Anos havia crescido rapidamente, parecendo totalmente desenvolvido em menos de um mês desde o nascimento. Não apenas ele conseguiu se destacar no exame de entrada da Academia do Rei Demônio com apenas um mês de idade, mas agora também estava trazendo uma esposa para casa, para a alegria de sua avó. Um filho que supera o pai é uma bênção para a casa. Ela rapidamente chamou seu marido para compartilhar a alegria.
Ao ver os talentos juvenis do filho, seu pai sorriu com orgulho. Assim, Misa e a família de Anos desfrutaram de uma refeição que parecia a apresentação de uma nora. Após um farto jantar e muitas bebidas, Anos acompanhou pessoalmente Misa de volta para casa. No caminho, eles compartilharam tudo sob o sol e eventualmente apertaram as mãos, tornando-se oficialmente amigos. Naquele momento, uma luz os envolveu e uma parede criada por magia arquitetônica se ergueu, sinalizando uma batalha ardente iminente. Logo depois, o irmão mais velho de Zed, Léo, emergiu das sombras, seguido por sua milícia. Tendo testemunhado a humilhação de seu irmão naquela manhã, Léo veio para dar uma lição a Anos, visando restaurar a honra de sua família. Não apenas pelo bem de seu irmão, ele chegou ao ponto de matar Zed na frente de Anos para afirmar domínio, declarando que a família Enzu não precisava de um fracasso que os envergonhara diante de milhares. No mundo atual, aqueles que não pertenciam à linhagem direta do Rei Demônio eram considerados sangue misturado, intrinsecamente inferiores àqueles de sangue puro que carregavam a linhagem original do Rei Demônio. Atualmente, ver Anos, um indivíduo de origem mista, ousar derrotar Zed, um descendente do Rei Demônio, enfureceu Léo, que queria agir como executor de uma retribuição divina. No entanto, Léo não sabia que Anos era, na verdade, o ancestral que ele respeitava profundamente. Ao ouvir as palavras de Anos, Léo ficou furioso, acreditando que Anos estava insultando seu ancestral. Ele imediatamente ordenou que suas tropas se preparassem para a batalha. No entanto, as técnicas secretas e a magia que Léo usou eram todas criações de luz que o próprio Anos havia inventado. Portanto, quebrá-las foi tão fácil para Anos quanto comer doce. Para ampliar a perspectiva de Léo, Anos transformou o cadáver de Zed em um verdadeiro zumbi como presente para ele. Agora, em sua forma de morto-vivo e alimentado por ressentimento, o poder de Zed aumentou significativamente. Léo pensou que Anos deixaria Zed atacá-lo, mas Anos não estava interessado em jogos cruéis assim. Em vez disso, Anos queria que Léo reformasse seu irmão e, então, os dois irmãos se unissem para lutar contra ele. Ao ver o verdadeiro poder de Zed como um zumbi, Léo, embora assustado, ainda recusou-se a admitir que seu irmão tinha desonrado a família. Foi somente quando ele viu Zed avançando em sua direção como um demônio do inferno que ficou com medo e tentou acalmar Zed. No entanto, era tarde demais para arrependimentos. Em um momento, ambos os irmãos acabaram caindo juntos. Diante da visão de seus descendentes se voltando uns contra os outros, Anos ficou bastante desapontado ao ver quão desalmados e cruéis eles haviam se tornado. Com um aceno de sua mão, Anos fez as paredes ao redor desmoronarem e usou um feitiço de ressurreição para salvar a vida dos irmãos Insu. Testemunhando um monstro com um poder extraordinário como Anos, os irmãos não se atreveram a dizer mais nenhuma palavra. Eles apenas puderam perguntar quem ele realmente era. Anos havia aguardado muito tempo alguém fazer-lhe essa pergunta. Inclinando-se para frente para garantir que o ouvissem claramente, ele revelou: "Vocês são cegos para o óbvio, pois eu sou seu ancestral, o tirânico Rei Demônio, Anos retornado e mais formidável do que antes. 2000 anos atrás, quando heróis procuraram matar Anos para restaurar a paz para a humanidade, Anos argumentou que se ele matasse humanos, os próprios heróis não teriam também matado inúmeros demônios? Além disso, mesmo que todos os demônios fossem erradicados, os humanos ainda enfrentariam outros inimigos como espíritos e deuses. Portanto, para acabar com os conflitos entre o reino demoníaco, o divino e a humanidade, Anos propôs que os heróis se unissem a ele para criar muros separando as raças, extinguindo as chamas da guerra e restaurando a paz no mundo. No entanto, o sacrifício deles não seria permanente. Em vez disso, eles renasceriam dentro de 2000 anos com suas memórias intactas. Achando as palavras de Anos lógicas e persuasivas, os heróis decidiram confiar e unir forças com o Rei Demônio. Enquanto Anos criava magia para formar as paredes, Canon rapidamente usou sua espada sagrada para perfurar Anos, abraçando o esquecimento juntos. Seu sacrifício impediria temporariamente a humanidade de se envolver em guerras inúteis por 2000 anos antes de desaparecer completamente. Anos e Canon expressaram sua gratidão. Anos esperava que, ao renascerem, pudessem ser amigos, já que Canon era o único herói que o implacável Rei Demônio respeitava. Conforme planejado, 2000 anos depois, o santo reencarnou. Ao abrir os olhos, viu seus avós radiantes de alegria, pois haviam acabado de dar à luz seu primeiro filho. Antes mesmo de poderem nomear o filho, o santo imediatamente se deu um nome, deixando os avós completamente atônitos. Voltando para 2000 anos depois, no primeiro dia de escola, Misa informou-o de que era considerado um excluído por pronunciar incorretamente o nome do impiedoso Rei Demônio. Anos usou magia habilmente para ler os pensamentos de Misa, e descobriu que seu grande nome tinha sido erroneamente alterado para Avos ao longo dos 2000 anos, soando completamente fora de contexto. Foi um descuido afirmar descendência da verdadeira linhagem do Rei Demônio. No entanto, até mesmo o nome do seu antepassado foi pronunciado incorretamente. Além disso, durante uma aula em que o professor estava designando líderes de grupo para um exame futuro, Anos se ofereceu para ser líder de grupo, mas foi imediatamente rejeitado pelo professor.
Nesse cenário, os alunos de uniforme branco eram sempre tratados injustamente como mestiços, enquanto aqueles de uniforme vermelho eram considerados sangue puro e tratados com justiça. De acordo com as visões discriminatórias daquela professora, ela insistiu que um mestiço como Anos não estava qualificado para ser líder de grupo, então o excluiu. Anos então propôs um pacto a ela. Se ele conseguisse provar que era superior aos puros sangues, ela teria que aceitá-lo como líder do grupo. Por outro lado, se ele perdesse, sairia da academia de bom grado. Com apenas alguns ajustes básicos, Anos conseguiu dobrar o poder do círculo mágico de combate do qual os professores sempre se orgulharam. Embora relutante, o pacto foi feito e a professora não teve escolha a não ser concordar em nomeá-lo como líder do grupo. Depois que os líderes de grupo foram escolhidos, a professora chamou cada um para se levantar e se apresentar. A líder do grupo vermelho apresentou-se confiantemente como Sasha Necron, uma descendente do Rei Demônio e irmã gêmea de Misa. No entanto, embora eles fossem de uma linhagem nobre, apenas Sasha era considerada sangue puro, enquanto Misa era considerada sangue misto. Na hora de escolher os times, a maioria dos alunos gravitava em direção a Sasha, com apenas Misa permanecendo no time de Anos. Mais qualidade sobre quantidade. Apesar de ter apenas 2 membros, Anos estava confiante o suficiente para superar o restante. Inerentemente arrogante, Sasha não conseguiu ficar quieta e veio provocar Anos, afirmando que Misa era apenas uma boneca móvel que não poderia contribuir em nada para ele. E se ele fosse sábio, ele se juntaria ao time dela para uma melhor colaboração. Anos, não tolerando tal desrespeito, retrucou para defender Misa, deixando Sasha frustrada, mas incapaz de responder. Sasha tentou ativar o seu olho demoníaco destrutivo para dar uma lição em Anos, mas ele imediatamente ativou um olho demoníaco mais poderoso que o dela, sobrepujando-o significativamente. Ao ver o poder emitido pelo olho demoníaco de Anos, ela reconheceu seu lugar e, furiosa e derrotada, virou-se. Quando parecia que tudo havia se acalmado, Sasha, mais persistente que uma sanguessuga faminta, bloqueou o caminho deles na saída e lançou outro desafio. Se Sasha vencesse durante o exame em equipe, Anos teria que se juntar ao time dela e obedecê-la incondicionalmente. Em troca, se ela perdesse, se tornaria voluntariamente uma escrava na equipe de Anos. Anos, que nunca se esquivava de tais desafios, prontamente concordou com o pacto. O dia do exame entre equipes chegou. Ambas as equipes precisavam construir fortalezas e usar círculos mágicos para proteger as suas. Sabendo que Misa era perita em magia de construção, Anos não hesitou em delegar a construção da fortaleza a ela, enquanto ele cuidava do resto. Do outro lado, Misa e seus colegas de equipe também estavam se preparando para atacar enquanto começavam a construir sua fortaleza. No entanto, assim que terminaram de colocar a fundação, Anos se teletransportou na frente deles, surpreendendo a todos. Anos deixou a equipe adversária ainda mais nervosa ao afirmar que podia ouvir toda a estratégia deles se desenrolando, causando pânico. Para tranquilizar sua equipe, Sasha insistiu que, apesar das habilidades de Anos, ele não poderia lutar sozinho de forma eficaz. Apesar disso, Anos rapidamente desmentiu a afirmação dela, levantando sem esforço a fortaleza inteira sozinho, adicionando um toque ao literalmente virá-la para tornar as coisas mais interessantes. Ele então chutou toda a estrutura a vários metros de distância. Relutante em admitir a derrota, Sasha ordenou que sua equipe preparasse os canhões para um contra-ataque. No entanto, com apenas uma pequena faísca em sua mão, Anos foi mais do que capaz de aniquilar o arsenal deles de milhões de dólares, e sua bola de fogo continuou em direção ao Time Sasha, tornando seu forte irrecuperável. O resultado agora estava mais claro do que a luz do dia, e Sasha estava incrivelmente frustrada com sua derrota humilhante, especialmente depois de ouvir Anos declarar que só tinha usado o nível mais baixo de magia contra eles, o que a enfureceu ainda mais. Apesar de sua relutância, Sasha não teve outra opção senão aceitar seu destino como serva de Anos. Ao ver sua irmã ferida, Misa rapidamente se aproximou de Sasha com preocupação. Sasha já não demonstrava o mesmo desdém de antes pela irmã, e parecia que a relação entre as duas estava a começar a melhorar. Naquela noite, quando Anos trouxe outra esposa para casa, seus pais ficaram radiantes como se tivessem ganho na loteria. A perspectiva de administrar 2 esposas era algo que seu pai nem sequer se atreveria a considerar se tivesse dinheiro. Após o jantar, Anos acompanhou pessoalmente as 2 irmãs até em casa. No caminho, ao vê-las de mãos dadas intimamente, Anos ficou curioso, ao que Misa apenas sorriu e prometeu contar a história mais tarde antes de correr para dentro da casa. Sozinha com Anos, Sasha o chamou de volta para expressar sua gratidão. Ela agradeceu por aceitá-la e a sua equipe, o que ajudou as irmãs a se reconciliar. Em um gesto de agradecimento, Sasha deu a Anos um beijo significativo, simbolizando camaradagem, o que o surpreendeu. Amanhã é o aniversário da irmã de Sasha, e Misa está pensando em consultar Anos sobre o que seria um presente apropriado para ela. No entanto, Anos entende que Sasha ficaria completamente encantada com qualquer coisa que recebesse. Enquanto conversavam, Sasha de repente se senta ao lado de Anos e, de acordo com o acordo deles,
ela oficialmente se junta à facção dele a partir daquele momento. Na aula, o professor anuncia que haverá uma palestra de Ivik, um dos 7 anciãos demônios que são imensamente poderosos. Anos lembra-se bem dos anciões demônios, pois ele os criou usando seu próprio sangue há 2000 anos para servirem como seus fiéis ajudantes. Sasha revela que após o sacrifício de Anos, os anciões demônios continuaram a existir e fundaram essa academia para nutrir indivíduos talentosos a fim de sucederem à posição de rei demônio. Anos se sente extremamente desconfiado, questionando por que os anciãos demoníacos gerenciariam a academia de forma tão negligente se realmente a estabeleceram. Especialmente, eles já deveriam ter percebido o retorno de seu mestre, mas ainda não houve nenhum sinal deles. Temendo que Anos possa causar problemas durante esta aula importante, a professora o lembra de saber seu lugar e não causar distúrbios como de costume. No entanto, Anos descarta suas palavras como se fossem mero vento passando por seus ouvidos. Quando Ivik entra e se levanta, estendendo os 5 dedos, tanto o professor quanto os alunos ficam chocados. Ignorando os olhares significativos de todos ao seu redor, Anos pergunta a Ivik se ele o reconhece. Infelizmente, a memória deste ancião demônio foi completamente apagada há 2000 anos, então ele não tem reconhecimento de Anos. Sabendo que a situação não pode ser apressada, Anos diz ao professor para começar a lição e que discutirá outros assuntos com Ivik mais tarde. O professor, ao testemunhar suas ações, apressadamente pede desculpas ao ancião demônio e até promete expulsar Anos da academia imediatamente. Surpreendentemente, Ivik não responsabiliza Anos, mas continua a palestra. Após a aula, eles têm uma negociação privada, e segundo Ivik, ele atualmente só se lembra de seu mestre como Avos. Parece que esse Avos realmente existe, e foi ele quem apagou as memórias do ancião demônio e espalhou falsidades sobre o rei demônio em um plano para assumir completamente o destaque. Atualmente, Anos admite que é o tirânico rei demônio, mas é incapaz de provar sua identidade. Portanto, tanto ele quanto Ivik ainda precisam investigar mais sobre esse assunto. Hoje, o grupo tem um desafio no calabouço onde as equipes vermelha e branca devem entrar em um labirinto no castelo do Rei Demônio para encontrar vários tesouros. A equipe que recuperar itens mais valiosos será, é claro, a vencedora e também poderá escolher um item para ficar. Quando a competição começa, todos correm para o labirinto, exceto Anos, que permanece calmo e sereno. Vendo Sasha preocupada, Anos pergunta calmamente se apenas obter o cetro do calabouço derrotaria efetivamente a coleção de numerosos outros itens. Sasha concorda com a cabeça, mas observa que o calabouço não é um lugar fácil de entrar, já que nem mesmo os professores da academia conseguiram alcançá-lo. Anos, conhecendo cada curva e volta de seu próprio labirinto, lidera o caminho para a masmorra com confiança, sem encontrar nenhum monstro. Eles chegam sem esforço à parte mais profunda da masmorra e recuperam o cetro. Ao ver o cetro, Sasha imediatamente demonstra seu usual comportamento absolutamente encantado. Anos e Misa, desinteressados no cetro, entram em uma sala brilhando com uma luz dourada que emana de vários tesouros. Anos permite que Misa escolha qualquer item como presente para Sasha e também se oferece para dar-lhe um tesouro, pois sabe que amanhã é seu aniversário. No entanto, Misa escolhe não pegar nada para si e seleciona uma capa de fogo de Fênix para Sasha, que imediatamente se apaixona por ela e promete cuidar bem dela. Enquanto Sasha sai temporariamente para experimentar a capa em outro quarto, Misa agradece a Anos por ajudá-la a dar um presente tão perfeito para Sasha. Mas quando Anos retorna ao vestiário, ele encontra Misa deitada imóvel com uma faca cravada profundamente em seu peito. Nesse momento, Sasha revela suas verdadeiras cores, admitindo que todas as suas ações foram enganosas. Ela estava apenas explorando os sentimentos de Misa e Anos para vencer o desafio e obter o cetro. Agora, com Misa gravemente ferida e precisando de atenção médica imediata, Sasha instiga Anos a salvá-la, alertando que, caso contrário, ele pode acabar recolhendo os restos de sua colega de equipe. Tendo dito isso, Sasha rapidamente rompe o acordo deles e tenta escapar. No entanto, Anos antecipa o movimento dela, agarra sua perna rapidamente e a puxa de volta. Ao mesmo tempo, Sasha sai do quarto ilesa, sem um arranhão. Anos desconfiou das intenções dela assim que viu a empolgação em seus olhos ao receber o manto. Quando encontrou Misa imóvel anteriormente, ele já a havia curado. O que ocorreu foi apenas uma ilusão que ele criou, um lembrete para não esquecer que ele é o progenitor Rei Demônio, e que tais truques mesquinhos não são páreo para ele. Apesar de ser tratada como lixo repetidamente por sua irmã, Misa não guardou rancor e implorou persistentemente a Anos para poupar Sasha. Inicialmente, Anos pretendia interrogar Sasha para descobrir suas verdadeiras motivações durante o ato, mas comovido pelos apelos emocionantes de Misa, ele decidiu mostrar misericórdia desta vez. Sasha foi libertada, mas continuou insultando Misa duramente e depois fugiu com o cetro sem olhar para trás. Ela deve estar se sentindo envergonhada agora, confrontada com a natureza perdoadora da irmã.
No entanto, devido ao seu caráter teimoso, ela se recusa a admitir seus erros. Deixada sozinha com Anos, Misa decidiu compartilhar com ele a razão pela qual ela consistentemente implorava pela sua irmã cruel. Esse era o seu próprio segredo, mas confiando em Anos como um amigo que demonstrou lealdade irrestrita, ela optou por revelá-lo a ele. Ela revelou que no seu aniversário, que é amanhã, ela desapareceria completamente do mundo, porque desde o início, Misa nunca existiu de verdade. Desde o momento em que nasceu, Misa foi separada da alma de Sasha por Ivik usando um feitiço de fusão. Parece que ele queria usar a essência de ambas para criar um dos demônios mais poderosos de todos. O destino havia determinado que Sasha ficasse enquanto Misa estava destinada a desaparecer. Nos últimos 15 anos, ela sempre quis criar belas memórias para si mesma. No entanto, sendo considerada inexistente, nenhum demônio falaria com ela. Apenas ele estava disposto a falar e concordou em ser seu amigo. Ela era realmente grata e valorizava essa amizade. Ouvir sua aceitação e resignação ao destino deixou Anos amargurado. Ele de repente a abraçou apertadamente. Para compensar Misa, ele prometeu realizar mais um de seus desejos. Para Misa, ela apenas esperava se reconciliar com sua irmã, Sasha, antes de desaparecer. Eles imediatamente correram atrás de Sasha, que estava saindo do castelo. De frente para sua irmã, que às vezes era calorosa e outras vezes fria, Misa queria saber a verdade, se sua irmã realmente a odiava como afirmava. Sasha não abordou imediatamente a questão de Misa, com sua natureza descuidada exigindo fazer um pequeno pacto. Continuando a querer apostar com Anos, tudo o que ele precisava fazer era ativar um dos 2 círculos mágicos que ela havia criado e a vitória certamente seria dele. Após algumas apresentações de dança dramáticas, 2 círculos mágicos foram criados. Sasha disse-lhe que ativar apenas um círculo seria suficiente. Vendo a situação se desenrolar, Anos imediatamente entendeu que não havia uma aposta real ali. Sasha tinha a intenção de dar a ele essa vitória desde o início. Anos deu um passo à frente e ativou a magia suavemente com um feitiço, e Sasha não conseguiu conter sua alegria. Chegou a hora de responder a pergunta de Misa se ela realmente a odiava. Juntas no círculo mágico, Sasha finalmente foi capaz de enfrentar a verdade em seu coração. Na verdade, sempre foi dura nas palavras, mas amava profundamente sua irmãzinha. Nascida com um olho demoníaco destrutivo, quando ninguém ousava enfrentá-la, apenas Misa não tinha medo, sempre sorrindo e ficando ao seu lado. Foi graças a Misa que ela pôde sair, mas ser inexistente significava que Misa estava sempre solitária. Até a própria família impediu-a de brincar com a irmã. Sem aceitar o desaparecimento da irmã, Sasha sempre se esforçou para aprender magia e encontrar uma solução para este problema. Após anos de luta, Sasha finalmente encontrou o meio e decidiu dedicar sua vida restante à irmã. O círculo de fusão de origem permitiria isso. No entanto, a única maneira de ativá-lo era Misa renunciar à irmã. Foi por isso que Sasha sempre tentou de todas as formas possíveis fazer Misa odiá-la. Com seu poder mágico, ativar os 2 círculos de Jessie e de Black era impossível. Agora que Anos havia ajudado a ativar o Jessie, ela precisava começar o feitiço imediatamente. Sasha continuou a virar as costas para Misa com severidade, lançando palavras de ódio para garantir que Misa realmente a desprezasse. No entanto, quando o feitiço começou, foi rapidamente anulado, pois Misa ainda não renunciou a Sasha. Misa não entendia por que Sasha tinha que mentir, mas sempre a consideraria uma irmã maravilhosa. O plano falhou completamente e Sasha gritou, implorando a Anos para salvar sua irmã justa. Diante da escolha entre as duas, Anos declarou friamente que salvaria ambas as irmãs. Seu plano foi intitulado Reverta o Tempo, Desafie o Destino. Ao levá-las de volta ao momento há 15 anos, fundindo sua origem atual com a origem no nascimento, algo desconhecido aconteceria com as 4 origens, certamente criando 2 entidades distintas. Isso significava que nenhuma teria que enfrentar o destino do desaparecimento como enfrentavam atualmente. No entanto, como Sasha sabia, apenas o ancestral do Rei Demônio poderia realizar esse desafiar o destino. Justo quando Anos estava prestes a iniciar o feitiço, o Vic inesperadamente cravou uma espada em seu peito. De fato, ele estava lá para impedir que Anos salvasse as irmãs, querendo usar o corpo quando os dois se fundissem como um receptáculo para a ressurreição do ancestral Avos. Parece que o Vic agora está completamente controlado por um vazio. No entanto, Anos não tinha tempo para lutar com ele. Com uma espada tão rudimentar tentando derrotá-lo, o Vic parecia subestimar demais o ancestral. Com essas palavras, Anos o golpeou, fazendo-o voar vários metros, e como o tempo estava acabando, Anos começou a iniciar o feitiço para levar as 2 meninas de volta ao passado. No entanto, no meio do caminho, eles foram interrompidos pelo Deus do Tempo, pois mexer com o tempo violava as leis do reino divino. Para impedir que Anos executasse seu plano, o Deus do Tempo permitiu que Ivuk emprestasse seu poder, com a intenção de usar Ivuk para matar Anos. Arrogante com o poder do Deus do Tempo, Ivuk acreditava confiantemente que tinha a capacidade de matar Anus.
Ivuk atacou continuamente a barreira que Anos havia criado, e quando a barreira quebrou, Ivuk esfaqueou diretamente o coração de Anos. Pensando que a facada era fatal, Ivuk exibiu um sorriso vitorioso. Mas antes que pudesse desfrutar de seu triunfo, Anos inesperadamente apareceu por trás, chocando Ivuk, pois a origem de Anos não era tão facilmente destruída. Imperturbável, Ivuk entoou um feitiço que parou o tempo. Como eles estavam lutando no castelo do Rei Demônio, Anos facilmente convocou sua espada demoníaca. Com a espada demoníaca em mãos, Anos, como uma pipa pegando o vento, forçou decisivamente Ivuk a sair do jogo com um golpe decisivo. Graças a essa saída, o Ivuk do passado retornou. Parece que a origem de Ivuk havia sido fundida com a origem do subordinado de Avos. Agora que a origem fundida de Avos em Ivuk desapareceu, o ex-subordinado, Ivuk, também voltou a servir Anos como antes. É provável que quando Avos manipulou Ivuk, os outros 6 anciões demônios também foram controlados. Anos ordenou que Ivuk investigasse discretamente quaisquer problemas com os 6 anciões demônios restantes, e deixasse ele cuidar disso. No passado, Misa e Sasha também conseguiram fundir suas origens. Graças à intervenção do antecessor, as irmãs resolveram seu conflito e nenhuma precisou se sacrificar. Ainda mais felizmente, agora estão separadas em 2 indivíduos independentes, sem mais dependência uma da outra, e ambas estão extremamente gratas a Anos. Tendo resolvido tudo, os 3 rapidamente pegaram seus cajados e conquistaram a pontuação máxima. Ao chegar à superfície, coincidiu com o amanhecer de um novo dia. Anos virou-se para desejar às 2 lindas irmãs um feliz aniversário, incentivando-as a crescerem rapidamente. Enquanto Sasha já havia recebido seu presente de aniversário, Misa não tinha. Embora ela não quisesse nada enquanto estava no castelo, Anos sentiu que o anel de gelo de folha de lótus era muito apropriado para ela. Misa agradeceu sinceramente a Anos pelo valioso presente de aniversário após tudo o que aconteceu, grata porque, por causa dele, ela e sua irmã agora podiam sorrir felizes juntas. Há 2000 anos, em uma floresta, ocorreu uma batalha entre a raça demoníaca e o Grande Espírito. Naquela época, o principal subordinado de Anos, com suas habilidades supremas de esgrima, facilmente subjugou o Grande Espírito, provando ser um auxiliar inestimável que nunca decepcionou. Anos perguntou a Shin se ele queria algo como recompensa, prometendo realizar seu desejo. Shin pediu para ser permitido reencarnar, apesar de não ter origem suficiente para reter suas memórias e da possibilidade de ter que reaprender a esgrima do zero. Ele insistiu em reencarnar ao lado de Anos, incapaz de suportar viver em um mundo sem o Rei Demônio. Por fim, dada a determinação de Shin, Anos concordou com seu pedido. Voltando ao presente, assim que a professora entrou na sala de aula, ela anunciou 2 notícias, nenhuma das quais era boa. A primeira era que um novo aluno em breve se transferiria para a turma deles. Embora isso não fosse grande coisa, a professora acrescentou que eles deveriam se comportar respeitosamente, pois o novo aluno pertencia à família real e possuía as melhores habilidades de esgrima da cidade. A segunda questão era pior. A professora anunciou que o cetro havia sido roubado antes de ser avaliado. Portanto, ela decidiu atribuir temporariamente ao grupo 70% da pontuação máxima, até que o cetro fosse recuperado. Ao ouvir isso, Sasha ficou visivelmente chateada, argumentando que era injusto o grupo deles perder pontos devido à negligência da escola em guardar o cetro. Por outro lado, outra garota também se levantou para exigir justiça para o grupo deles. No entanto, a professora permaneceu firme e alguns indivíduos ignorantes começaram a zombar, sugerindo que o grupo de Sasha poderia ter roubado o cetro para encobrir um falso. Imperturbável pelas falsas acusações, Anos caminhou calmamente até o garoto que zombava e puxou o cetro dele, sabendo muito bem a verdade e esperando para ver quanto tempo continuariam seus atos caluniosos. Após a aula, a garota chamada Milan correu para encontrá-lo, apresentando-se como membro do Partido da Unificação. O Partido da Unificação, liderado pelo ancião demônio Bolin, defendia o princípio de não discriminação, tratando tanto puros sangues quanto mestiços de forma igual. Eles acreditavam particularmente que ele era o tirânico Rei Demônio ancestral. Pouco depois, Milan convidou o grupo para visitar a sede do Partido da Unificação, um lugar também popular entre as fervorosas fãs de Anos. Apenas compartilhar o mesmo ar com ele era suficiente para encantar as garotas. Além de sua admiração eterna por Anos, todos lá trabalhavam com entusiasmo, acreditando que com esforço, sangue puros e sangue mistos poderiam eventualmente se tornar amigos e progredir juntos. No dia seguinte, eles tiveram uma sessão com o ancião demônio, que os desafiou a puxar espadas enterradas no subsolo. Os 2 primeiros a conseguir ganhariam vagas em um curso de esgrima ministrado pelo próprio ancião. Todos lutaram com a tarefa, até mesmo Sasha, que descobriu que quanto mais tentava puxar, mais as espadas drenavam todo o seu poder mágico. Neste ponto, Anos brincou um pouco com ela e foi desafiado por Sasha a tentar puxar as espadas ele mesmo. Anos revelou que a única espada que ele não conseguia puxar era a do herói Kainon. Caso contrário, ele poderia facilmente extrair essas meras sucatas de ferro.
Simultaneamente, outro aluno conseguiu puxar outra espada. Não parando por aí, quando o ancião demoníaco tentou testar sua força, ele foi nocauteado pelo aluno. O verdadeiro velho demônio então deixou para Anos dar o golpe final, e depois de executarem seus movimentos, os dois anciãos trocaram olhares de fogo. O aluno destaque que havia acabado de chegar era o novo estudante conhecido por sua rara e perfeita habilidade com a espada. Inesperadamente, Rai recusou abruptamente a oferta do professor para se tornar o líder do grupo. Em vez disso, ele insistiu em se juntar à equipe de Anos. No entanto, Anos deixou claro que entrar em sua equipe não era fácil. Ele estabeleceu uma condição. Se Rai pudesse vencer na próxima competição em grupo, ele garantidamente asseguraria um lugar em sua equipe. Durante a competição entre grupos, Rai junto com Milan e as garotas do Partido da Unificação lutaram contra 3 membros da equipe de Anos. Vendo o comportamento gentil de Rai e o respeito por mestiços, as garotas do Partido Unificador ficaram instantaneamente encantadas com ele. Como de costume, Misa assumiu a tarefa de construir o castelo enquanto Sasha atacava, e Anos foi duelar com Rai. Para ajudar as garotas do Partido Unificador, Rai emprestou-lhe sua espada mágica e magia. No espírito de justiça, Anos também prometeu não usar magia e lutar com Rai usando apenas um galho seco. Impulsionadas pelo poder de Rai, a moral das garotas disparou, e elas conseguiram até controlar a fortaleza para atacar onde Sasha e sua irmã estavam. Em um momento crítico, seguindo a sugestão de Anos, as irmãs se uniram e destruíram com sucesso a fortaleza. Infelizmente, Milan tentou um ataque surpresa pelas costas, mas Sasha, rápida em seus movimentos, conseguiu desviar do golpe inesperado. Ao mesmo tempo, Rai foi atingido pelo golpe de Anos. Após a troca inicial, Anos notou que a esgrima de Rai não era apenas boa, mas também lhe parecia estranhamente familiar. De volta ao campo de batalha entre as garotas, vendo Sasha em uma situação difícil, Misa imediatamente correu para apoiá-la. Sem hesitação, elas combinaram o manto de Fênix e o anel de gelo Folha de Lótus para maximizar seu poder. Graças à sua combinação de fogo e gelo, desferiram um golpe crítico nas meninas do Partido da Unificação, destruindo simultaneamente sua fortaleza e garantindo uma vitória orgulhosa. No duelo, a habilidade com a espada de Rai mostrou-se extraordinária. No entanto, como o destino quis, o personagem secundário não poderia ofuscar o protagonista. Apesar de sua força, Rai não conseguiu superar Anos com um movimento perigosamente rápido e poderoso. Anos derrubou a espada de Rai das suas mãos com o galho que estava manejando. Rai aceitou a derrota de bom grado e de coração aberto. Rai admitiu que duelar com Anos lhe deu uma sensação de déjà vu, como se tivessem se encontrado há 2000 anos. Anos concordou, notando a semelhança de Rai com alguém que conhecia do passado. Rai estendeu a mão para ajudar Anos a se levantar e, embora tenha perdido e não possa se juntar à equipe de Anos, ambos estavam muito dispostos a serem amigos. Para fomentar relações mais próximas, após uma refeição, Anos convidou Rai e Milan para um jantar em sua casa. Como sempre, seus pais foram muito hospitaleiros, então a refeição foi agradável e harmoniosa. Vendo o esforço de Milan na batalha de hoje, Anos concordou em deixar ela e as outras meninas do grupo se juntarem à sua equipe. Após comer, Milan e Rai foram para fora para respirar ar fresco e confidenciar um ao outro. Como antes, o tom gentil de Ray e sua atitude imparcial em relação aos indivíduos de sangue misto fizeram Milan ficar cada vez mais encantada por ele. O torneio da espada mágica estava prestes a começar, e Emily anunciou que Ray havia conseguido uma vaga no torneio. Desta vez, Anos também recebeu uma vaga como Ray, mas ele sentiu desconfiança em relação a este evento. A família real geralmente não o favorecia para vencer, então por que eles gostariam que ele participasse desta vez? Anos suspeitava que eles estavam tramando algo sinistro para prendê-lo. Ao mesmo tempo, Milan veio informá-lo que o velho demônio Bolin, que também era o chefe do Partido Unificado, queria encontrá-lo. Ao ver Anos o verdadeiro rei demônio, Bolin não conseguiu conter suas emoções, e com lágrimas escorrendo pelo rosto, ajoelhou-se e curvou-se diante de Anos. Depois de 2000 anos separados, ele finalmente se reencontrou com seu rei demônio. Bolin pediu desculpas pelo atraso na recepção, pois havia sido atacado por alguém que apagou suas memórias do rei demônio tirânico. Há 2000 anos, quando o tirânico rei demônio se sacrificou para salvar a humanidade, Bolin acordou apenas para se encontrar perdido na grande floresta dos espíritos, e para recuperar poder mágico suficiente. Bolin escolheu ficar e cultivar na grande floresta dos espíritos por 1000 anos. Quando retornou ao mundo dos demônios, descobriu que o nome do tirânico rei demônio havia sido mudado para Avos sem que ele soubesse. A respeito do torneio da espada mágica, Bolin o aconselhou a não participar por causa da família real. Era de fato uma conspiração para derrubá-lo. Enquanto ele não participasse, o nome Avos poderia aparecer nesta partida. Anos concordou que consideraria o conselho de Bolin e, em seguida, foi rapidamente para casa comer a refeição que sua mãe havia preparado.
Quando ele chegou em casa, Misa estava exibindo suas habilidades culinárias com pratos que ele gostava. E durante a refeição, sua mãe até revelou que um professor tinha acabado de vir informar sobre sua vaga no torneio da espada mágica. Parecia que estavam forçando-o a participar ao fazer tais anúncios em todos os lugares. Embora Anos realmente não quisesse participar, ao ver o rosto animado e expectante de sua mãe, ele achou difícil recusar, especialmente depois de ver os pratos deliciosos que Misa se esforçou para cozinhar para ele. Anos queria retribuir com algo para ela. Ele sugeriu que ela poderia pedir qualquer coisa que desejasse, e ele a realizaria. Após pensar um pouco, Misa não queria nada material. Em vez disso, ela queria dar um passeio pela cidade com ele no dia seguinte. Como ele estava livre no dia seguinte, prontamente concordou com o plano com Misa. Assim, o encontro deles procedeu conforme planejado. Eles visitaram uma loja de modelos mágicos que Misa frequentava. Sendo uma cliente VIP lá, o dono da loja cumprimentou Misa calorosamente, convidando-a a se sentir em casa, como de costume. Ela o conduziu a uma sala para fazer modelos, onde usou magia para criar uma cena acolhedora de jantar em família com todos os membros presentes. Sabendo que ela gostava de pequenas coisas significativas, Anos criou um modelo em miniatura de toda a cidade, que era bastante chamativo. Como era de se esperar, Misa ficou encantada ao vê-lo. Sempre que estava desatenta, ela pegava o modelo para admirá-lo, e ele a ajudou a fixá-lo em um anel. Misa agradeceu a Anos por este presente precioso e prometeu guardá-lo com cuidado. Depois, ele a levou a um café de gatos para mudar de ambiente. Oficialmente, eles estavam lá para tomar chá de bolhas, mas na verdade era onde ele havia combinado de se encontrar com Ivik para ouvir as informações que ele tinha reunido. De acordo com a investigação de Ivik, o Partido Unificado não era liderado por Bolin, mas por outra pessoa. Além disso, Bolin era bastante suspeito, pois foi muito fácil para ele escapar da lavagem cerebral de Avos. Havia outra pessoa atualmente escondida em um hospital estabelecido pelo pai de Emily, mas parecia que ele era apenas um fantoche manipulado por outra pessoa. Anos pediu a Ivik para investigar mais sobre Bolin e o torneio da espada mágica, enquanto ele cuidaria do hospital mágico por conta própria. Depois disso, ele e Misa foram ao hospital mágico para investigar mais, mas parecia que não havia nada alarmante sobre o hospital. No entanto, uma questão mais preocupante foi ver Ray lá visitando sua mãe doente. A atitude de Ray foi muito incomum quando Anos mencionou o torneio da espada mágica. Ele até mesmo recusou a oferta de curar a doença de sua tia. No dia do torneio da espada mágica, pouco antes de começar, Ivit veio informar que Bolan poderia estar envolvido com 2 demônios antigos cujas mentes estavam sendo controladas por Avos. Quanto à mãe de Ray, ela estava sofrendo de uma doença espiritual e estava no hospital para tratamento. Na primeira luta do torneio, Anos precisou enfrentar o campeão do ano passado. Inicialmente, Anos não tinha a intenção de se revelar, mas, diante das entusiásticas e orgulhosas torcidas de sua mãe na plateia, junto com o suor e esforço que seu pai dedicou para preparar a espada demoníaca para ele durante esse período, ele não queria decepcionar seus pais, irmãos e amigos. Carregando a espada demoníaca forjada por seu pai, Anos subiu ao palco com confiança, pronto para enfrentar seu oponente. No local, o campeão da temporada anterior ainda atacava Anos com fervor. Com suas habilidades insignificantes como as de um camarão, ele obviamente não conseguia tocar um único fio de cabelo de Anos. Além disso, acima, seus pais e as garotas do Partido Unificado estavam torcendo alto. Anos derrotou-o sem esforço em menos de 1 minuto. Apesar de enfrentar uma derrota tão humilhante, ele ainda não conseguia acreditar em seu fracasso. Anos afirmou claramente que poderia desprezá-lo por ser inferior, mas nunca deveria subestimar a espada feita com o coração e a alma de seu pai, um ferreiro. Ao ouvir isso, seu pai, sentado nas arquibancadas, ficou comovido até as lágrimas. A próxima luta, como esperado, foi facilmente vencida por Lei. No entanto, todos ficaram chocados quando ouviram o anúncio de que Ray estava representando a facção real na batalha. Após a batalha, Ray encontrou-se calmamente com Anos e reconheceu abertamente a promessa da família real a ele, afirmando que lhe dariam uma grande quantidade de dinheiro se ele se juntasse ao exército sob um disfarce nominal. Ray até negou seu relacionamento com seus amigos, expressando arrependimento por ter formado laços com eles. Mais amargamente, o próprio Ray declarou que mataria Anos pessoalmente neste torneio. Depois de dizer isso, Ray sacou sua espada e atacou a mão de Anos, enquanto Anos também fez um movimento para esmagar o coração de Lei. No entanto, naquele momento, os dois estavam apenas testando a força um do outro, pois a verdadeira batalha aconteceria nas próximas finais. A partir desse golpe, Anos descobriu que o corpo de Ray estava ligado por uma espada demoníaca, provavelmente um contrato implantado no coração de Ray pela família real para prendê-lo. Esse contrato poderia destruir a essência de Ray se quaisquer condições fossem violadas. Provavelmente por esse motivo, Ray não havia procurado a ajuda de Anos. Em seguida, Anos e Ray venceram suas batalhas e avançaram diretamente para as finais. Como Anos tinha que resolver alguns assuntos, ele confiou a espada demoníaca à sua mãe para levá-la para casa, escoltada pelas garotas do Partido Unificado.
ele levou Milan para visitar a mãe de Lei no hospital, que assim como Milan, era meio humana, meio espírito. Segundo a mãe de Ray, ao acordar, ela revelou que a família real a usara para coagir Ray a se juntar ao lado deles. Sabendo que Ray suportava isso por causa dela, ela implorou a Anos para ajudar Ray a escapar dessas amarras. No momento, salvar a mãe de Ray também significaria ajudá-lo. De acordo com o que ela sabe sobre a doença espiritual, as lendas sobre espíritos precisam ser amplamente divulgadas para erradicar completamente essa doença. Embora a mãe de Ray não consiga lembrar a frase-chave sobre a lenda espiritual, parece que ela está mostrando sinais de bom progresso atualmente. Parece que a lenda sobre os espíritos não desapareceu completamente. Primeiro, é necessário manter a vida da mãe de Ray até o fim da partida. Como um espírito companheiro, Anos pede a Milan para transferir energia para a mãe de Lei, e depois ele a ajudará a equilibrar a energia que foi perdida. Tendo dito isso, Anos criou uma formação para Milan tratá-la. Naquele momento, a mãe de Anos e as meninas escoltando a espada estavam muito felizes. De repente, Emily apareceu e mentiu para os organizadores dizendo que precisavam recuperar a espada dos membros na final. Mas não havia tal regra desde o início. A mãe percebeu imediatamente a armadilha dela para pegar a espada demoníaca de Anos. Vendo que a mãe recusou-se firmemente a entregar a espada, Emily imediatamente ficou hostil e lançou um ataque relâmpago para tomar a espada. Quero dizer, ela estava furiosa porque seu irmão, o campeão espadachim do torneio do ano passado, foi tão facilmente humilhado por Onus. A crença de Emily de que os mestiços são sempre inferiores e que a humilhação de Onus a seu irmão real era inaceitável. Faltando o poder para vencer, ela recorreu a truques desprezíveis para roubar a espada de sangue puro. Eles também não eram eficazes. Atacada por uma consciência culpada, Emily ficou ainda mais desesperada e, em um ataque de vergonha que se transformou em raiva, usou magia ferozmente para nos atacar. Embora as garotas tenham feito o máximo para defender a mãe de Onus, o poder de Emily era forte demais comparado ao delas. As garotas foram derrubadas no local, e recusando-se a se submeterem, usaram suas últimas forças para se levantarem e cantarem uma canção louvando o tirânico senhor demônio, Onus. Eles também acreditavam que um dia o bem triunfaria sobre o mal e não haveria discriminação entre sangues puros e mestiços, apenas igualdade. Ao ouvir essas palavras, Emily, que sempre desprezou os mestiços, sentiu uma irritação intensa e colocou toda a sua força em um ataque final que derrubou completamente nossas garotas após uma luta corajosa. Quando ela pretendia silenciar a mãe de Onus para sempre, de repente apareceu um fluxo de magia que quebrou seu relâmpago. Então, Onus apareceu corajosamente, calou-a primeiro, em seguida usou magia para curar a mãe, e depois utilizou magia para ressuscitar as garotas do Partido Unificado. A água do rio não contamina a água do poço, mas ela insistentemente queria causar problemas, então não me culpe por ser cruel, pois tenho sido paciente com ela por muito tempo. Levei-a para a arena de esgrima da academia. Sem qualquer hesitação, enfiei imediatamente uma faca fatal nela. Agora ela tem apenas 1 minuto de vida, a menos que admita que eu sou de fato o Senhor dos Demônios. Não tendo visto o caixão, ela ainda não derramou lágrimas. Inicialmente, teimosamente, recusou-se a implorar por misericórdia. Só quando a espada perfurou mais fundo, ficou aterrorizada e implorou desesperadamente para que Onus poupasse sua vida. Mas já era tarde demais. Não há uma segunda chance. Onus resolutamente a enviou para encontrar o Rei do Inferno. No entanto, logo depois disso, Onus a ressuscitou à velocidade de um altar, matando-a e depois revivendo-a para provar que sua vida está para sempre nas mãos de um mestiço como ele, o que para ela é a mais amarga humilhação. Além disso, apenas os mestiços podem ser ressuscitados. O fato de ela poder morrer e viver novamente prova que o sangue que flui nela é de herança mista. Para alguém com noções profundamente enraizadas de discriminação como ela, isso é uma humilhação pior do que a morte. Emily pensou em acabar com sua vida novamente, mas Onus lançou um feitiço nela. Não importa o que ela faça, as feridas em seu corpo se curam sozinhas. Para Onus, deixá-la viver como uma sangue misturado pelo resto de sua vida é o castigo mais adequado, uma dor muito maior do que a própria morte. Enquanto Milan estava tratando no quarto, Ray simplesmente passou por lá. Entendendo mal que Milan pretendia machucar sua mãe, Ray imediatamente colocou uma faca em sua garganta. Mas quando ele percebeu as boas intenções de Milan, ficou muito grato. No entanto, não querendo que ela esgotasse mais magia, Ray a nocauteou sem rodeios. A mãe sabia tudo o que Ray teve que suportar, então esperava que ele se salvasse para fazer o que quisesse, seguindo a orientação do seu coração. Mas como Ray poderia abandonar sua mãe sem coração? Talvez a batalha mortal com Onus no final seja inevitável. Durante a partida final, Ray e Onus receberam pulseiras no início do duelo. Se Onus lutasse com toda a sua força, a pulseira drenaria seu poder mágico, enquanto uma vitória ativaria um feitiço nela que o mataria. Esse plano o forçou perfeitamente a perder a partida voluntariamente.
No entanto, eles calcularam mal um passo, pois Rey, não querendo colocar Onus em uma posição difícil, quebrou seu pacto com a espada demoníaca. Embora essa ação pudesse custar-lhe a vida, Rey não se arrependeu. Sua mãe o encorajou a seguir seu coração, e ele percebeu que ela estava certa. Naquele momento, Rey não queria mais restrições. Livre dessa ameaça, a única coisa que Rey esperava era dar tudo de si na batalha com Onus, que estava extremamente satisfeito com a determinação de Rey. Sem hesitação, ambos se lançaram na batalha com uma velocidade ofuscante, tornando quase impossível para os espectadores verem os caminhos das espadas. O duelo foi intensamente competitivo, com cada golpe de espada perigosamente rápido. No golpe final, Rey conseguiu cortar um dos braços de Onus, mas, em troca, foi apunhalado no coração pela espada de Onus. Imediatamente após a luta, Onus foi levado por Bolan para uma dimensão completamente nova. Bolan foi quem implantou o pacto da espada demoníaca em Rey, aproveitando a oportunidade quando o bracelete drenou o poder mágico de Onus. Com o braço ainda por curar e sem a ajuda de Rey, Bolan procurou eliminá-lo. Além disso, Bolan convocou mais 2 grandes demônios para ajudá-lo, confiante em sua vitória. No entanto, não deixando Bolan desfrutar de seu triunfo por mais de 30 segundos, Onus lançou um ataque surpresa que instantaneamente reencarnou os demônios recém-chegados. Naquele momento, Rey apareceu atrás de Onus. O ataque recente de Onus não era para ser letal, mas para ajudar Rey a quebrar o pacto da espada demoníaca dentro dele. Diante de uma situação 2 contra 1, e sabendo que estava em desvantagem, Bolan recorreu a usar a mãe de Rey como trunfo. No entanto, preparado para qualquer perda devido ao sacrifício de sua mãe, Rey atacou, lançando sua espada em Bolan. Distraído, Bolan foi pego de surpresa enquanto Rey corria para a dimensão que mantinha sua mãe, com a intenção de resgatá-la. No entanto, assim que Rey entrou, Bolan trancou. A verdadeira intenção de Bolan era atrair Rey para outra dimensão, deixando Onus para lutar sozinho. Bolan lançou um jato de fumaça escura em direção a Onus, mas não conseguiu penetrar a forte barreira que Onus havia criado. Onus imediatamente convocou seu braço amputado de volta e atacou Bolan. No entanto, Bolan rapidamente recuou para outra dimensão acessível apenas a ele, forçando Onus a pedir ajuda a Rey. Onus planejava usar a habilidade de esgrima de Rey para este plano, canalizando toda a sua magia na espada de Rey para aumentar sua força contra Bolan. Apesar do apoio mágico adicional de Onus e das habilidades de esgrima excepcionais de Rey, eles ainda não conseguiram quebrar a barreira de Bolan. Quando a situação parecia irredimível, a mãe de Rey despertou. Para ajudar seu filho, ela ofereceu o poder de seu espírito, transformando-se em uma espada imbuída com a força do amor maternal. Incentivado por sua mãe, Rey avançou e dissipou a fumaça que envolvia Bolan. Aproveitando o ímpeto, Rey destruiu a porta dimensional, fazendo Bolan entrar em pânico visivelmente. Após a espada espiritual cumprir sua tarefa, a mãe de Rey desapareceu. Percebendo que continuar a lutar levaria à derrota, Bolan tentou escapar para outra dimensão. Desta vez, Onus não o deixaria fugir novamente. Recuperando a compostura, Onus já estava atrás de Bolan antes que ele percebesse. Bolan tentou desesperadamente criar outras dimensões, mas tais manobras eram brincadeira de criança para Onus agora. Onus destruiu as portas dimensionais que Bolan criou e convocou a espada demônio da destruição para cortar as pernas de Bolan, impedindo qualquer outra fuga. Tendo jogado o suficiente, Onus não queria mais prolongar a luta. Ele desferiu um golpe fatal na testa, matando com sucesso a origem de Avos implantada em Bolan. Os servos de Avos, controlados por Bolan, desapareceram quando Bolan recobrou os sentidos. Parecia que Bolan tinha sido atacado e influenciado por um estranho para nutrir ódio contra o rei demônio, Onus. Mesmo os 2 grandes demônios que Onus havia reencarnado antes estavam completamente controlados. Onus convocou e destruiu as origens implantadas neles. Naquele momento, o misterioso Avos revelou-se dentro da arena. Com tudo resolvido, Onus quebrou a barreira ao redor da arena, permitindo que todos testemunhassem o estado atual da batalha. A cena que chocou a todos era Rey deitado imóvel, incapaz de resistir, não havia dúvida. O campeonato indiscutivelmente pertencia a Onus. Orgulhosamente, Onus ergueu a espada de seu pai, declarando que foi graças a essa lâmina que ele havia vencido. Ele expressou profunda gratidão ao seu pai, que, sendo um homem emotivo, rapidamente derramou lágrimas de orgulho por seu filho excepcional. Depois, Onus usou sua magia para reviver Rey, e com a cura anterior feita na mãe de Rey por Milan, foi mais fácil trazê-la de volta. Assim, Rey e sua mãe foram reunidos, e ele a abraçou com uma alegria esmagadora. No dia seguinte, a turma tinha um novo professor de sala. A senhorita Emily havia solicitado uma licença, e a partir de agora, História assumiria como professora de sala da turma. Todos estavam no escuro sobre o motivo pelo qual Emily de repente partiu, exceto Anos, que sabia que era porque ela estava muito chocada e incapaz de se recuperar depois de descobrir que era uma mestiça.
A nova professora anunciou que em breve haveria um programa de intercâmbio com outras academias, onde os alunos iriam para a escola de super-heróis no mundo humano para o intercâmbio. Era a primeira vez que iriam ao mundo humano e todos estavam animados, exceto Anos, que parecia indiferente. Para se preparar para o intercâmbio, História fez uma pergunta a todos sobre como distinguir entre os mundos humano e demoníaco. Tendo anteriormente lutado contra o mundo humano, Anos era muito familiarizado com eles. Ele começou a analisar as diferenças entre os dois mundos, observando que no mundo humano, um herói é equivalente a um rei demônio. Em vez de usar o tempo para lutar, eles usariam exércitos. Ao contrário do mundo demônio, que tende a ser mais defensivo, os humanos sempre se concentram no ataque. Tudo o que ele apontou estava totalmente exato, sem quaisquer discrepâncias. Mais tarde, ele se encontrou secretamente com Bolan, que o informou sobre os resultados da investigação. Atualmente, ainda há 3 demônios antigos sendo controlados por Avos, e Bolan ainda não encontrou o momento certo para eliminar a origem de Avos implantada nos corpos dos 3 demônios antigos restantes. Em relação à participação na troca de academias, Bolan lembrou de ser mais cauteloso, pois a escola de heróis tem uma classe especial que só treina super-heróis. Em uma era de paz sem guerra, o fato de ainda terem uma classe de treinamento de super-heróis certamente sugere que pode haver um esquema suspeito por trás disso. Após receber as informações de Bolan, Anos levou Ray para sua grande mansão. Ele permitiu que Ray escolhesse qualquer espada para si. Após muita consideração, Ray decidiu pegar a espada mais proeminente chamada Primeira Intenção. De acordo com Anos, cada golpe com essa espada deve ser acompanhado pela dedicação do portador, caso contrário, ela permanecerá para sempre apenas uma espada de ferro inútil. Quando ele viu Ray cortar facilmente o objeto que havia criado, Anos ficou muito satisfeito. Em sua vida passada, apenas seu braço direito, um subordinado competente, conseguia manejar esta espada. Ver Ray lembrou de Shin do passado. A implicação da reencarnação era muito evidente, já que Ray não a evitou. Ele sempre teve a sensação de que havia vivido em um mundo diferente centenas de anos atrás. No entanto, quando Ray lhe perguntou se ele e aquele subordinado haviam prometido se encontrar novamente após a reencarnação, Anos foi subitamente lembrado do herói Canon. Ele começou a se sentir inseguro, perguntando-se de quem Ray poderia ter reencarnado entre as duas pessoas em que estava pensando. No dia da atividade entre escolas, o professor anunciou que todos devem ir independentemente para a Academia dos Heróis. Não importava como chegaram lá, desde que estivessem presentes dentro de 10 dias, atenderiam aos requisitos. Qualquer um ausente conhecia as consequências e poderia também retornar ao mundo demoníaco discretamente para evitar constrangimentos. Enquanto Sasha estava considerando qual rota tomar por ser mais próxima, Anos não era do tipo que escolhia o caminho mais longo. Com um segundo de magia demoníaca, ele teleportou o grupo diretamente para o reino humano. No entanto, não poder se aventurar como seus colegas foi um pouco decepcionante. Como chegaram 10 dias mais cedo, decidiram explorar um pouco o mundo humano. Milan teve que ir enviar mensagens e guiar as garotas da festa de unificação, então Missa o seguiu. Vendo Anos planejar passear pela cidade, Sasha seguiu-o ansiosamente. Caminhando pelo movimentado mercado, Sasha estava fascinada com a tranquilidade do mundo humano. Enquanto passeavam, Anos ativou seu modo de charme e elogiou os olhos de Sasha, dizendo que eram ainda mais bonitos que os dele. Embora o comentário a tenha feito corar, ela gostou muito. Mais tarde, os dois chegaram à Academia de Super-Heróis. Assim que Anos estava prestes a entrar sozinho para dar uma olhada, outra garota o chamou. Ela se apresentou como Nanka, uma aluna do 3º ano da Academia de Super-Heróis. Depois de saber que eles eram convidados querendo aprender sobre heróis, ela concordou casualmente sem objeções. Dentro da biblioteca, havia uma riqueza de informações históricas sobre super-heróis durante o tempo de guerra, incluindo retratos do herói Canon, um homem universalmente agradecido pelo povo. Ao chegarem à sessão sobre super-heróis, Nanka apresentou a Sasha um livro que documentava a história de como o herói Canon matou o tirânico Rei Demônio. Ao ouvir isso, Sasha ficou furiosa que os humanos ousassem distorcer a verdade histórica. Eles descaradamente roubaram as conquistas do tirânico Rei Demônio, atribuindo-as ao herói Canon, afirmando que ele matou o Rei Demônio e depois construiu 4 muros para salvar o mundo. No entanto, quando Sasha estava prestes a exigir justiça para o Rei Demônio, Onus a interrompeu. Ele sabia que, se a história não tivesse sido descaradamente reescrita assim, as pessoas daquela era certamente não teriam estado em paz. Ele perguntou a Nanka se ela sabia o nome do tirânico Rei Demônio. Ao ouvir a resposta, Onus ficou levemente surpreso porque o nome havia sido alterado para Avos mesmo no mundo humano. Ele continuou a perguntar a Nanka sobre a classe de super-heróis da academia. Ela compartilhou francamente informações sobre a aula, bem como as descobertas da investigação de Bolin. A aula foi de fato criada para formar super-heróis para o mundo humano, e notavelmente incluía 4 canons reencarnados.
Como o Canon tinha 7 origens, enquanto uma delas permanecesse, ele poderia reencarnar novamente. Se havia até 4 Canons, deve ser porque parte de suas origens se dividiram e entraram em 4 corpos diferentes. No entanto, Onus estava cético se Canon realmente havia reencarnado, porque ele permaneceu em silêncio diante de informações historicamente imprecisas sem tentar corrigi-las. Naquele momento, 2 indivíduos comuns que afirmavam ser a segunda e a terceira origens do reencarnado Canon se aproximaram. A terceira origem, ao ouvir que Onus tinha vindo do mundo dos demônios, quis pular em uma briga para exibir sua força. No entanto, com apenas um leve movimento do pulso de Onus, ele o lançou a vários metros de distância. Onus estava profundamente desapontado com a suposta origem de Canon, que se revelou tão fraca. A segunda origem, Lali, não ficou contente, mas ainda assim se curvou e pediu desculpas por sua grosseria e pediu o nome nobre de Onós. Onus não hesitou em revelar seu nome, que não estava registrado em nenhum livro de história. Onus permaneceu desapontado se esses indivíduos realmente fossem Canon reencarnado. Naquele momento, Nanka o aconselhou a não esperar que o Canon reencarnado fosse o mesmo de antes, já que ele havia sido morto pelos próprios humanos. Após 10 dias consecutivos, os últimos alunos da Academia do Rei Demônio chegaram. Durante a troca mágica entre as duas academias, a Academia do Herói enviou a terceira origem de Canon, Levi. A Academia do Rei Demônio foi representada por um presidente de turma do terceiro ano Puro Sangue, que aceitou o desafio. Após a apresentação de Levi, Annie tentou usar magia para transformar um rato em um monstro. No entanto, por mais que ela entoasse, o rato permanecia inalterado. Isso levou Levi e seu professor a zombarem das capacidades da Academia do Rei Demônio. Durante momentos tão críticos, a presença de Onus era essencial. De fato, as armadilhas mesquinhas armadas pelos heróis não eram novidade para ele. Rompendo seu silêncio, ele quebrou a barreira invisível ao redor da gaiola e o pequeno rato se transformou imediatamente em um monstro feroz. Para tornar a demonstração mais interessante, ele conjurou uma espada sagrada falsa, idêntica à dos humanos, despertando admiração na multidão. Apesar da discriminação entre puros sangues e mestiços no mundo demônio, o professor declarou abertamente que ele era de fato o tirânico rei demônio diante dos puros sangues. Como esperado, os sangue puros se recusaram a reconhecer isso, levando Onus a se levantar e argumentar vigorosamente, resultando em uma disputa muito barulhenta. Naquela noite, Ivuk veio relatar novas informações que havia reunido. A notícia da morte de Canon pelas mãos dos humanos não era amplamente conhecida. No entanto, a possibilidade de Onus renascer foi amplamente divulgada entre os humanos. Importante, Ivuk descobriu que havia uma intenção persistente de matá-lo novamente. Após falar com Ivuk, Onus foi convidado por 2 irmãs para sair e aproveitar o festival, já que era o aniversário do herói Rengar, conhecido de Onus, pois Rengar foi o mestre de Canon em uma vida anterior. Por acaso, eles viram Rei e Milon também saindo juntos às escondidas. Onus pretendia cumprimentá-los, mas Sasha não permitiu, questionando por que ele se intrometeria quando os dois estavam claramente em um encontro. Os dois seguiram discretamente e viram Rei presentear Milan com um colar de concha partida, que segundo a lenda é semelhante a uma proposta de casamento. Claramente, os dois nutriram sentimentos um pelo outro. Na manhã seguinte, houve uma competição entre academias onde ambas as escolas iriam participar de uma batalha usando suas respectivas magias militares. A Academia dos Heróis planejava usar a formação de luz, enquanto a Academia do Rei Demônio confiava apenas em Haru. Anos pretendia liderar a equipe, mas Annie insistiu que puros sangues não precisavam que um mestiço falasse. Consequentemente, Anos recuou, permitindo que Annie liderasse a equipe na batalha. Enquanto ambos os lados começavam suas formações debaixo d'água, Annie continuava sua habitual estratégia defensiva. No entanto, logo ficou evidente que a magia da Academia do Rei Demônio estava enfraquecendo, enquanto o poder mágico da Academia dos Heróis estava aumentando consideravelmente. Através de seu olho demoníaco, Anos viu que água benta havia sido derramada no leito do lago, intensificando o poder mágico dos humanos e suprimindo a magia demoníaca. De fato, apesar de seus esforços, a equipe de Annie não conseguiu superar os super-heróis. No golpe final, uma formação triangular criada pelos heróis drenou o poder mágico do Castelo dos Demônios, fazendo-o desmoronar completamente. Com o olho demoníaco emprestado por Anos, História percebeu que havia um plano para minar a Academia do Rei Demônio o tempo todo. Vendo seus alunos derrotados, ela quis mergulhar para resgatá-los. Anos a impediu e recitou um feitiço que trouxe todos em segurança para a margem. Anos começou a tratar os feridos, pois eles haviam sofrido ferimentos graves. Embora Annie desgostasse de Anos, ela sabia que apenas ele poderia restaurar a honra da Academia. Ciente de que apenas Anos poderia recuperar a honra da Academia do Rei Demônio, ele se preparou para criar uma bola de fogo gigantesca e a lançou no lago contendo a água sagrada. A bola de fogo gradualmente absorveu toda a água do lago profundo, equalizando o campo de batalha como se estivesse em terra seca, tornando a disputa justa entre as duas academias.
Os heróis imediatamente formaram uma barreira para conter a bola de fogo de Anos. De repente, uma garota apareceu em alta velocidade e despedaçou a bola de fogo de Anos em muitos pedaços. Anos de repente se sentiu intrigado porque finalmente encontrou um oponente digno para enfrentar. Para construir uma fortaleza para um ataque dentro da barreira deles, Misa precisava de pelo menos 3 minutos. Durante esse tempo, Anos estava determinado a protegê-la completamente, e assim que a fortaleza fosse concluída, os outros seguiriam. Usando magia de teletransporte, ambos estavam instantaneamente dentro da barreira do inimigo. A garota que havia aparecido antes também se juntou ao grupo de heróis, e como ela não podia falar, Lui a apresentou. Ela foi identificada como a quarta origem de Canon, conhecida como Jessica, que também detém o título de melhor classificada na academia. Mas essa introdução foi suficiente e era hora de voltar à batalha. Vendo Misa começar a construir a fortaleza, seus oponentes rapidamente atacaram-na. No entanto, Anos não deixou que eles tivessem sucesso. Não só ele suportou todos os ataques deles, mas também deu a volta por cima e derrubou o grupo. Assim que Misa terminou de construir a fortaleza, todos de fora também chegaram à cena. Na primeira batalha, Sasha contra-atacou um ataque de um adversário feroz na margem do rio. Sasha, ao perceber que o oponente estava distraído, roubou o botão de selo mágico dele. Mas logo depois, o oponente rapidamente recuperou e prendeu Sasha em uma formação mágica que ele havia criado, tornando-a imóvel. Ele pensou que desta vez Sasha estava certamente condenada. No entanto, de repente, ele cuspiu sangue, perdeu todas as forças e caiu. Acontece que Sasha havia intencionalmente roubado o botão para envenená-lo, e agora que fez efeito, era hora de contra-atacar. Instantaneamente, ela usou seu olho mágico destrutivo para quebrar a formação mágica que Léo havia criado. Agora, tudo o que restava era lidar com ele. E neste ponto, ele não podia fazer nada além de se deitar e aceitar seu destino nas mãos de Sasha. Em outro desdobramento, Ray estava enfrentando diretamente um jovem de cabelos brancos. Ao ouvir as palavras arrogantes e presunçosas do garoto, Ray decidiu arrancar um de seus braços. Sem dar ao garoto a chance de reagir, Ray atacou e tomou a espada sagrada da qual o garoto se orgulhava. Tendo ouvido o garoto gabar-se de que ser atingido por sua espada deixaria uma marca sagrada e nenhuma magia poderia curá-la, Ray não hesitou em experimentar a espada nele mesmo. Vendo a situação ficar tensa, o garoto começou a mostrar sinais de medo e implorou por misericórdia a Ray. Tendo falado, Ray decidiu golpear com uma espada marcada sagrada como um presente para ele em seu primeiro encontro. Enquanto isso, Onus foi até Levi para despertá-lo, já que estava fingindo estar morto. Agora exposto, Levi levantou-se, sacou sua espada e declarou que lutaria com Onus em uma batalha justa. No entanto, a justiça foi interrompida quando Jessica também entrou na briga. Para Onus, ele nunca foi intimidado por ninguém. Mesmo com Levi e Jessica atacando ao mesmo tempo, eles não representavam nenhum desafio para ele. Ele até contra-atacou, fazendo com que ambos colidissem fortemente contra uma face de rocha próxima. Percebendo que Onus não era um adversário fácil, Levi ativou uma formação de batalha que lhes permitia receber facilmente o poder mágico compartilhado pelo povo de Deus do reino humano. Isso aumentou muito a magia, e agora ambos estavam muito confiantes na sua força. Jessica carregou e quebrou a barreira de Onus, demonstrando o poder de mais de 10 milhões de cidadãos do reino humano. Parecia que Onus poderia perder desta vez. Mas não, Onus não era comum. Se os dois precisavam da força de 10 milhões de pessoas, ele precisava apenas de 8. Onus enviou uma mensagem para as garotas do Partido da Unificação cantarem uma canção com alma para a equipe. Com o poder das garotas transmitido para ele, a magia de Onus aumentou dramaticamente. Nesse momento, os ataques dos dois eram tão fáceis de quebrar quanto comer doces. Todos os ataques deles agora estavam sendo contra-atacados por ele. De repente, a atitude de Levi mudou. Ele rugiu, determinado a matar Onus. Não apenas ele, mas as garotas do Partido da Unificação também começaram a mostrar sinais estranhos de querer atacá-lo. Agora Jessica avançou sobre Onus de forma implacável, sem parar. Embora seus ataques não pudessem feri-lo, ela continuava atacando teimosamente. Nesse momento, a voz de Nanka de repente soou, instando Onus a ir ao santuário, pois só ela poderia mostrar-lhe como parar Jessica. No entanto, Jessica ainda estava atacando furiosamente, mantendo Onus ocupado. Sem outra opção, ele pediu a Misa para ir lá e explorar por ele. Quando Misa chegou, ela não encontrou sinal de Nanka. Em vez disso, o professor estava esperando lá. Assim que viu Misa, seu ódio pelos demônios ficou imediatamente aparente. Sem hesitar, ele abriu uma porta atrás de Misa, revelando uma luz sagrada que a feriu gravemente. Não parando por aí, ele apunhalou Misa com uma espada, e depois continuou a esfaqueá-la repetidamente com extrema crueldade. Quando estava prestes a golpear com a espada para acabar com Misa, Onus apareceu a tempo e o lançou para longe. Onus criou uma barreira para proteger Misa dentro dela. Agora era a vez de Onus lidar com esse personagem traiçoeiro. Para puni-lo, Onus o transformou em uma besta monstruosa, um destino mais doloroso, pois ele foi transformado no tipo de demônio que mais odiava.
Naquele momento, Daigo, enlouquecido e completamente irracional, queria usar esse corpo de demônio para destruir Onus. Do lado de fora, ele enviou mensagens secretas para manipular os alunos da Academia dos Heróis. Ele queria que eles lutassem tão loucamente quanto ele, a qualquer custo, para eliminar todos aqueles do Demon King Academy. Para evitar que a situação piorasse antes de começar, Onus já havia lançado um feitiço para congelar o tempo. Agora, mesmo quando Daigo usou todas as suas forças para enviar sua mensagem, não havia ninguém para ouvir seus apelos. Mas Onus não parou por aí. Ele extraiu a origem de Daigo e, após atormentá-lo até o ponto de uma agonia insuportável, Onus esmagou sua origem na mão, não deixando nenhuma chance de recuperação. Depois de tratar Misa, Onus a carregou para a sala atrás da porta de antes. De fato, seu Nanka estava confinado dentro de uma esfera, cercado por inúmeras outras esferas negras cobrindo a área. Nanka acordou imediatamente após Onus aparecer. Nanka implorou desesperadamente para que ele a tirasse dali. Ela prometeu revelar todas as verdades ocultas que ainda não tinham sido divulgadas. Após ser libertada, Nanka revelou que há 2000 anos, o General Rengar nutria um ódio profundo pelos demônios. Mesmo depois do Rei Demônio sacrificar-se para proteger o mundo, Rengar manteve firmemente seu ódio. Para garantir que as futuras gerações não esquecessem esse ódio pelos demônios, ele dividiu a magia em duas partes. Uma delas era o feitiço Ark, projetado para instilar em toda a humanidade um ódio pelos demônios. Ao descobrir que seu mestre ainda estava determinado a provocar uma guerra para erradicar todos os demônios, o herói Kaname tentou desesperadamente impedi-lo. Não era verdade que eles sempre lutaram pela paz atual? Sim, mas ele foi morto por seus próprios companheiros de equipe e pelo mestre em quem confiava. Talvez desiludido com a humanidade, Kanon nunca reencarnou novamente, desejando a imortalidade e reencarnações repetidas. Rengar, agora conhecido como Daigo, usou magia para clonar humanos. Enquanto uma das origens clonadas permanecesse, eles se reencarnariam continuamente. Portanto, Daigo não havia morrido completamente antes. Ele logo reencarnaria novamente. Nanka implorou há anos para destruí-la, porque ela era a chave para clonar indivíduos. Somente quando ela morresse, as entidades clonadas não poderiam mais ressuscitar. É evidente que por 2000 anos Nanka tem lutado e agora está exausta. Quando Anos estava prestes a ajudá-la a encontrar alívio, Daigo, como uma sanguessuga faminta tendo reencarnado, liderou suas tropas de volta. No entanto, antes que ele pudesse confrontar Anos no local da espada sagrada, Avos e os 3 anciãos demônios restantes também apareceram. Vendo Avos tentar pegar a espada sagrada, Daigo sorriu confiante, declarando que nenhum demônio poderia empunhar aquela espada. Apenas o herói, Kanon, poderia. Apesar dessa confiança, Avos imediatamente retirou a espada sagrada. Depois de derrotar Daigo, Avos prosseguiu para confrontar Anos. Enfrentando o próprio Rei Demônio Tirano, ele continuou atrevidamente a afirmar que era o Rei Demônio Tirano, Avos. Em seguida, lançou um ataque com a espada sagrada em Anos, mas todos foram despedaçados por ele. O objetivo de Avos era provocar outra guerra. Ele precisava que a escuridão engolisse completamente o mundo. O roubo da espada sagrada oficialmente desencadeou o conflito entre os reinos dos demônios e dos humanos. Ambos os lados rapidamente espalharam a notícia sobre a batalha iminente para seu povo. Assim, ambos os lados estavam mobilizando suas tropas em preparação para este segundo grande ataque. Para evitar a perda de vidas inocentes, Anos pretendia enfrentar sozinho os exércitos dos reinos demoníaco e humano. No entanto, seus companheiros de equipe, amigos e subordinados não podiam deixá-lo lutar sozinho. Eles estavam sempre prontos para lutar ao lado dele a qualquer momento. Antes do dia da batalha, ele foi ver Milan para recuperar metade de um colar, prometendo que definitivamente retornaria em segurança após a guerra. No dia da batalha, todos começaram a dividir suas forças de acordo com o plano. As irmãs Sasha e Miso foram encarregadas de parar as tropas de vanguarda avançando em direção ao reino humano. Milan, junto com Rai, estavam na linha de frente para derrotar as tropas que vinham do lado da floresta. Os 7 anciões demônios foram encarregados de lidar com os 3 anciões demônios traidores, deixando Avos para Anos lidar. Ele foi direto para o castelo com a intenção de arrastar Avos para fora, mas parecia que ele não estava lá dentro. Do outro lado, todos, após completar suas missões, enviaram mensagens para Anos para tranquilizá-lo durante sua luta. A única área problemática foi a de Milan, porque após aniquilar o exército na borda da floresta, ela desapareceu de repente depois de uma explosão anterior. Adivinhando os movimentos de Avos, Anos rapidamente criou barreiras antecipadamente, impedindo-o de sair do reino demoníaco. Quando chegou, de fato, Avos estava cercado por suas barreiras. Os dois rapidamente mergulharam em uma batalha furiosa, em velocidade relâmpago, nenhum deles cedendo ao outro. Em um movimento de combate corpo a corpo, Anos estendeu a mão e arrancou o colar do pescoço de Avos. Correto, era o colar igual ao que Milan tinha na noite em que Rai o pegou. Surpreendentemente, Rai era Avos, e ainda mais surpreendente, ele também era o herói Kanon.
2000 anos atrás, os seguidores de Rengar não apenas mataram Kanon, mas também planejaram eliminar Anos 2000 anos depois. Foi um erro completo da humanidade querer matar um grande ser como Anos. Para corrigir esse erro da humanidade, Rai teve que intervir no processo de reencarnação de Anos. Essa é também a razão pela qual todos sempre pensaram que o tirano Rei Demônio se chamava Avos. Rengar havia semeado na humanidade um ódio absoluto contra os demônios, e somente quando Anos morresse, a maldição do ódio do povo contra os demônios seria quebrada. Como herói, Rai sabia que tinha que assumir a responsabilidade de corrigir o erro da humanidade. Rai escolheu reencarnar no reino dos demônios e instigar uma guerra entre os dois lados com a intenção de morrer no lugar de Anos. Ao fazer isso, não apenas a maldição nos corações das pessoas seria removida, mas Anos também não precisaria se sacrificar. Este mundo precisa de um rei demônio como ele para manter a paz. No entanto, como amigo por duas vidas, Anos não permitiria que Rai morresse em seu lugar. Assim, os dois se envolveram em uma batalha com o único propósito de proteger um ao outro e manter a paz mundial. Durante um ataque de Kanon, Rai saltou para o ar, evitando o golpe, enquanto também usava magia para quebrar uma das origens de Rai. Com uma série de ataques mais poderosos, Anos matou subsequentemente mais 5 origens de Rai. Quando restava apenas uma origem, exausto, Rai caiu do céu para o chão. Ainda assim, não querendo ser derrotado, ele sabia que poderia perder quantas vezes fosse necessário, mas desta vez ele tinha que vencer. Ele precisava salvar o mundo, pois se perdesse essa oportunidade, não haveria outra. Com um rugido, Rai convocou outra espada sagrada, sua determinação alcançando o auge, e com a velocidade da luz, ele quebrou as técnicas de Anos. Ele então avançou diretamente em direção à bola de fogo que Anos havia criado, desferindo um golpe direto. No entanto, naquele momento crucial, Anos não resistiu. Ele deixou que a espada de Rai atacasse diretamente sua origem. As paredes de barreira ao redor deles começaram a baixar lentamente e Anos trocou de roupa com Rai, em seguida pegou a máscara de Avos e a vestiu. Dessa forma, a cena do herói Kanon matando o tirano Rei Demônio se desenrolou mais uma vez diante dos olhos de todos. Desde o início, Anos pretendia que Rai o matasse na frente de todos, assim evitando a guerra, quebrando a maldição do ódio humano e salvando Rai do sacrifício. Com uma flecha, ele acertou 3 alvos, como Anos tinha planejado. Antes de desaparecer, ordenou que o reino demoníaco retirasse rapidamente suas tropas de volta ao território. Antes que o tirano Rei Demônio retornasse, ninguém deveria despachar tropas unilateralmente para atacar a raça humana. Como há 2000 anos, Anos mais uma vez escolheu se sacrificar para proteger a paz do mundo. Ele seria para sempre o herói imortal no coração de Rai e do povo deste mundo. Pode-se pensar que tudo terminaria ali, mas não. O ganancioso Rengar, tendo matado Anos, queria imediatamente erradicar todo o reino demoníaco. Ele se manifestou imediatamente como o gigantesco Rengar, com a intenção de usar o poder de um dos clones de Jessica para iniciar uma explosão que destruiria todo o reino demoníaco. Diante de seu mentor que havia perdido sua humanidade, Rai queria ajudar pessoalmente a encontrar sua libertação. No entanto, seu corpo agora estava protegido por uma luz sagrada, tornando os golpes de espada de Rai ineficazes. Diante dessa situação, Uvik usou um feitiço para fundir rapidamente Missa e Sasha em uma poderosa entidade demoníaca para enfrentar Rengar. Apesar de viver por milhares de anos, Rengar não foi facilmente derrotado. Ele conseguia enfrentar ferozmente as correntes das duas irmãs. Abaixo, Rai, Milan e Nonka esforçavam-se para eliminar os clones de Jessie. Apesar disso, com o poder de Rengar, ele controlou completamente as Jéssicas, preparando-se para criar uma explosão catastrófica. As Jéssicas individuais se fundiram com Rengar, e mais de 1000 entidades não eram um número pequeno. As correntes das irmãs não conseguiram mais contê-lo. No final, apesar do esforço conjunto de todos para resistir, a explosão foi executada. Uma energia aterrorizante começou a envolver todo o espaço. No entanto, justo quando parecia que tudo estava perdido, e além da salvação, inesperadamente, a explosão esperada não ocorreu. Em vez disso, Anos retornou, mais formidável do que antes. Acontece que Anos usou o ataque de Rai como catalisador para regenerar sua origem e retornar mais uma vez, um feito que apenas o progenitor tirano, Rei Demônio, poderia realizar. Embora Rengar estivesse um pouco cauteloso com Anos, ele não se submeteu. Arrogantemente, ele acreditava que esta era uma oportunidade para matá-lo mais uma vez. Rengar imediatamente ativou uma matriz de feitiço para forçar as pessoas a entregar seu poder, fazendo com que suas cabeças parecessem prestes a explodir. Mas mesmo que isso causasse suas mortes, ele não pararia, pois seu coração agora estava consumido pelo ódio. No entanto, o golpe de espada de Rengar foi bloqueado por Rai. Incapaz de apenas assistir à batalha, Rai sabia que precisava contribuir com sua força para este mundo. Ambos correram em direção a Rengar. Rai cortava continuamente a barreira ao redor dele, enquanto Anos usava correntes para contê-lo, embora parecesse ineficaz. Em vez disso,
Anos que acabava de ressuscitar e cuja magia ainda não havia se recuperado totalmente, foi ferido por Rengar. Reconhecendo essa fraqueza em Anos, Rengar se alegrou secretamente, confiante de que desta vez certamente o derrotaria. Em meio às melodias originais heróicas das garotas, o poder mágico de Anos aumentou rapidamente de forma significativa. Rengar, pego de surpresa por este movimento, virou-se freneticamente e apontou sua espada para as garotas. Naquele momento, Nunca coordenou as tropas para proteger as garotas do Partido da Unificação. Tendo testemunhado a batalha desde o início, elas deveriam saber agora quem era o inimigo e quem eram os aliados. Com tropas de apoio abaixo e Anos não querendo prolongar ainda mais o conflito, Anos usou a própria espada de Rengar como um condutor para lançar um raio, fazendo com que Rengar fosse severamente eletrocutado. Vendo Rengar teimosamente se recusar a voltar, Ray, de cima, usou a espada sagrada para cortar Rengar, fazendo-o finalmente desmoronar. É hora de acabar com isso, Anos disse. Dê uma última olhada neste mundo. Com isso, ele convocou a espada mágica do Rei Demônio para sua mão, e junto com Ray, eles desferiram um golpe crítico com suas espadas combinadas no centro da testa de Rengar. Naquele momento, Rengar só conseguiu rugir uma vez antes de ser completamente erradicado da Terra. Pouco antes de fechar os olhos, Rengar pareceu ver uma visão de sua esposa e filha esperando para acompanhá-lo. Após todo o ódio, ele faleceu em paz, contente com seu desfecho. Após a batalha, a paz voltou ao normal, e Misa e Sasha se separaram em duas pessoas novamente. Nunca não precisava mais se sacrificar. Quando o rei e Milan se viram, se abraçaram apertadamente em doce felicidade. Depois de garantir que todos estavam seguros, Anos convidou as irmãs e agora também Nonca para sua casa como de costume. Como sempre, seus pais os receberam calorosamente. Eles compartilharam uma refeição alegre e extremamente feliz juntos. Felizmente, depois de tudo, todos tiveram seu próprio desfecho gratificante.